Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui, cara, a gente vai estar falando aqui do basicamente o que aconteceu pro Sport nessa Série B, né? E que já de cara, parabéns pro Bahia e pro Vasco, Vasco e Bahia, né? Porque esses dois clubes, eles mereceram realmente o acesso para a Série A. E eu vou estar falando para vocês nesse vídeo por que o Sport não mereceu o acesso para a Série A 2023. E eu sei que é muito óbvio algumas coisas aqui, mas é importante a gente pontuar, porque para mim a Série B 2023 para o Sport já deveria começar amanhã, segunda-feira. Estou gravando esse vídeo no domingo, ou seja, segunda-feira já deveria começar a Série B para o Sport. E tem alguns pontos aqui, que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender aqui de planejamento que podem ajudar o Sport ano que vem, que ele não fez esse ano. E que é meio óbvio realmente que isso iria acontecer. É meio óbvio que isso geralmente acontece numa competição de pontos corridos. Só quero pedir para você o seguinte, irmão, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente acompanhou a Série B inteira do Sport. Infelizmente não terminou da forma que a gente queria, mas a gente vai acompanhar sim, continuar acompanhando de fato a Série B 2023 agora do Sport. Essa luta, novamente, mais um ano da luta do Sport para conseguir o acesso para a Série A, cara. Então acompanha a gente aqui. E outra coisa, se você não fez suas apostas esportivas hoje, tá na hora de você fazer na Bet Nacional. A Bet Nacional, ela tem um saque mais rápido do mercado. Profetizou, ganhou, então de fato ali realmente é a casa de apostas que mais cresce, uma casa de aposta pernambucana, que tem as melhores cotações, tem vários jogos hoje, então para te ajudar, vou deixar o link na descrição, para você depois não dizer que eu não te ajudei. O link na descrição, clica, faz o teu cadastro, aproveita lá que você tem inclusive acesso agora, inclusive a NBA, meu amigo, a NBA, a temporada NBA, você tem acesso exclusivo na Bet Nacional também, você que gosta de um basquete ali, então link tá na descrição, clica lá e faça teu cadastro na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Vamos lá, meu amigo. Desde que eu sou criança, desde que eu sou um pequeno Luna, um pequeno torcedor, né, de futebol, eu escuto isso dentro aqui de Pernambuco. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu até entendo algumas coisas aqui com relação a isso, mas, cara, eu acho que dá para fazer diferente, tá? Hoje eu vejo que dá para fazer diferente. Qual é a premissa administrativa dos clubes pernambucanos? Você vai economizar agora, no início da temporada, do meio para o final, você potencializa ali o seu investimento para que você possa ali ter melhores jogadores. Cara, isso é um problema, um rombo grave num programa de gestão de clube de futebol, porque é isso exatamente que os outros clubes não fizeram. Se a gente for analisar hoje Vasco e Bahia, que é os que estão pegando as últimas vagas ali, eu acho que o Grêmio vence o Náutico hoje, então o Vasco vai ficar ali em terceiro, quarto, o Bahia terceiro, quarto, mas esses dois ali vão garantir ali o acesso para a Série A. Possivelmente o Grêmio hoje, o Bahia e o Vasco só matematicamente, que já estão dentro já, é só matematicamente na próxima rodada. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram as melhores contratações no início da Série B, antes da Série B. Se a gente for analisar o elenco do Vasco e do Bahia, são elencos que realmente não são nada robustos, nada maravilhosos. Inclusive eu acho que o próprio elenco do Vasco perdeu muita força nessa reta final de Série B, principalmente nesse segundo turno, mas nessa reta final perdeu um pouco mais. Só que o que acontece? Esses clubes fizeram a gordura, e essa gordura que eles fizeram foi não perder pontos para clubes ali que não iriam brigar pelo acesso. Se a gente for analisar ali, o Vasco e o Bahia na primeira fase aqui, no primeiro turno dessa Série B, conseguiram pontos ali que eram esperados realmente ali para clubes bem inferiores, que estão rebaixados, ou estão brigando contra o rebaixamento, ou ficaram no meio da tabela. Diferente do Sport, né? O Sport perdeu vários pontos ali para clubes intermediários ali, né? Perdeu pontos ali para o Vila Nova, perdeu pontos ali, acho que perdeu para o Sampaio Corrêa, que está brigando, inclusive, mas naquele momento não estava tão bem. Ou seja, perdeu vários pontos ali que eram jogos vencíveis. Eram jogos realmente ali que dava para o Sport ali conseguir pontuar, no mínimo empatar. Se a gente for analisar, o Sport hoje ele tem 2 vitórias fora de casa. 2 vitórias fora de casa. Então se a gente pega a tabela ali, a gente vê realmente ali que tem vários clubes ali que estão ali, por exemplo, o Náutico. O Sport não conseguiu vencer o Náutico, né? O Náutico levou 60 gols no campeonato. 60 gols nessa Série B. E o Sport
não conseguiu vencer o Náutico quando jogou nos aflitos, por exemplo, onde vinha vencendo ali, né? O Sport não conseguiu, por exemplo, pontos ali com vários clubes ali que estão rebaixados e estão brigando contra o rebaixamento, diferente do Vasco e do Bahia. Então, esses clubes, eles mereceram muito mais o acesso para a Série A do que o Sport. Eles foram mais regulares, por mais que em algum momento eles tenham sido irregulares no campeonato, mas eles foram mais regulares ali do que o Sport. Né? Então não tem o que se fazer. Hoje, se a gente pegar a tabela de classificação aqui, se a gente pegar aqui, eu vou até abrir aqui ao vivo aqui, classificação aqui, já tem até salvo aqui, de tanto que eu abri esse ano e vou abrir muito ano que vem, né? Mas ó, o Ituano hoje é mais regulado que o Sport, o Londrina foi mais regulado que o Sport, né? Então esses clubes, inclusive, eles mereciam mais o acesso do que o Sport nesse momento, né? Porque foram mais regulares. E aí é o ponto que eu quero chegar. Né? Eu já falei em um outro vídeo, mas o planejamento para a Série B você tem que começar antes da Série B. O Sport não começou esse planejamento. Né? O Sport só traçou, a gente quer o acesso. A gente quer o acesso. Mas não foi isso que aconteceu. E quando a gente viu em alguns momentos ali o Sport no G4, foi que se criada uma ilusão da diretoria de futebol do Sport de que estava tudo bem. Né? O próprio executivo de futebol do Sport, naquele jogo lá, que eu me fugi o time agora, mas foi na Arena de Pernambuco, que inclusive jogaram até uma latinha no Dalpozo, o próprio Jorge Soares falou, não, tá tudo bem, o Sport tá no G4, é isso que importa, a gente não vai mexer nada, não vai mudar nada. Então, esse grande problema, essa falta de visão, foi algo que eu não vi no Vasco e no Bahia. O Vasco e o Bahia, eles se preocuparam no campeonato, antes do campeonato começar. Né? E dentro do campeonato, eles também, claro, tiveram erros. Eu sei que tem torcedor do Vasco aqui do Brasil, não foi assim tão simples. Eu sei que não foi tão simples. Tiveram erros, mas o planejamento foi bem feito, né? Foi mais organizado do que o planejamento do Sport. Então, o torcedor do Sport que está vendo isso aqui, a gente tem que ficar chateado como torcedor? Sim. Mas meritocracia, o Bahia e o Vasco mereceram mais o acesso. Mereceram muito mais, se planejaram para isso. Tiveram um departamento de futebol com muitas falhas, sim, mas que tiveram um planejamento melhor do que o do Sport. Tiveram realmente uma organização maior do que o Sport. Então o Sport ele não merecia esse acesso. Né? E a bola pune. Né? A bola pune, cara. Assim, o que você planta aqui, você vai colher na frente. No futebol é a mesma coisa. Né? Claro que tem um ou outro jogo que você consegue vencer mesmo sem ter mérito. Mas o campeonato de pontos corridos é o campeonato mais democrático do mundo, né? O pontos corridos é o mais democrático do mundo. Então, se você realmente se planeja muito mais, dificilmente você vai conseguir não vai conseguir seus objetivos. Está aí o Fortaleza na Série A. Começou muito mal, mas teve um planejamento que vem desde o ano passado para a Série A. Então já se organizou. O primeiro turno estava ali, acho que estava na lanterna, beirando a lanterna ali. Segundo turno, sensacional, já está brigando por Libertadores. Campeonato de pontos corridos é assim. É assim realmente. Quem se planeja mais, quem se organiza mais, consegue o acesso. Então aqui, cara, eu tenho que fazer esse vídeo aqui para parabenizar o Vasco e o Bahia. Parabéns pelo planejamento, parabéns pela regularidade no campeonato, mesmo tendo irregularidades, né? Mas soube criar uma gordura no início do campeonato. Por isso que o Bahia e o Vasco, nesse momento, continuam mesmo irregulares. Ó. O Bahia, nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O Vasco deu uma organizada, 2 empates e 3 vitórias. O Sport, né, nos últimos 5 jogos ali, se a gente analisar, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que não plantou no início, irmão. Não plantou no primeiro turno. Então, cara, não merecia. O Sport, ele não merecia esse acesso, tá? Por mais que a gente fale, não merecia, de fato. Então, é isso, tá? Parabéns pro Vasco, pro Bahia que conseguiram esse acesso. Eu espero agora que o Sport aprenda mais uma vez com os erros e que ano que vem já comece com um time forte e competitivo. Abrindo mão no Pernambucano, jogando Copa do Nordeste, Copa do Brasil possivelmente vai entrar na terceira fase, mas eu acho que o Sport tem uma grande oportunidade de planejar realmente a Série B 2023, mas esse ano ele não merecia esse acesso, tá? Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários e é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.